Boa noite, começando mais uma live. A live de hoje é sobre HPV e imunidade. E eu sou a doutora Maria Emília. Então, eu dividi a live em alguns tópicos e eu vou começar falando um pouquinho sobre cada um deles. Então, começando falando do que é o HPV. O HPV é um vírus, que é o papilomavírus humano, que ele está envolvido na patogênese, ou seja, no desenvolvimento de câncer de colo de útero, de vagina, de vulva, de orofaringe, de canal anal. E a gente sabe que depende de uma relação do vírus com o hospedeiro, que é a pessoa que está infectada com o vírus. Por quê? Porque tem pessoas que têm o vírus do HPV e não desenvolvem lesão, não desenvolvem câncer ou lesões que podem evoluir para câncer, e tem pessoas que têm o vírus e que desenvolvem. Então, existem mais de 150 tipos diferentes de HPV, por isso que a gente divide eles em HPV de alto risco e HPV de baixo risco. Os HPVs de baixo risco são os que estão relacionados às verrugas genitais e os HPVs de alto risco é os que estão relacionados com as lesões pré-cancerígenas, que são as neoplasias intraepiteliais, seja elas NIC, que é a sigla para o colo do útero, NIVA, que é a sigla para vagina, NIV, que é a sigla para vulva, e que são lesões que podem evoluir para câncer e até mesmo o câncer. Quais que são os fatores, então, que influenciam quando a pessoa tem um HPV de alto risco e que faz com que desenvolva uma lesão que pode evoluir para câncer? Então, uma das coisas que impacta é se a pessoa é vacinada ou não para o vírus do HPV. A vacina, o ideal é que ela seja tomada em pessoas que não iniciaram a vida sexual, porque essas são as pessoas que mais se beneficiam, vai ser o melhor efeito da vacina. Porém, mesmo pessoas que já iniciaram a vida sexual, que têm HPV ou que tiveram lesão por HPV, se beneficiam da vacina. Tem uma live que eu fiz só sobre HPV e vacina, que ela está disponível tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Nessa live eu mostro, foi feito um estudo com mulheres que tiveram lesão de alto grau, então NIC2, NIC3, fizeram cirurgia, que é a cirurgia de alta frequência, e eles dividiram nesse estudo num grupo de mulheres que fez a vacina após a cirurgia, uma semana após, e mulheres que não fizeram. Foram mais de 700 mulheres incluídas nesse estudo. E nesse estudo mostrou que as mulheres que vacinaram tiveram 2,8 vezes 280% menos retorno de lesão recidiva do que as que não vacinaram. Então, mostrando que mesmo quem já teve lesão se beneficia da vacina. Outro ponto que impacta é se tem alguma situação de imunossupressão. Então, o que é isso? Pessoas que têm HIV é um fator que diminui a imunidade e faz com que as lesões por HPV sejam mais graves ou com uma maior quantidade. Mesmo os condilomas, que são lesões, as verrugas genitais que não têm relação com câncer, elas são maiores, múltiplas, em pessoas que têm algum fator de imunossupressão. Isso também favorece uma progressão mais rápida das lesões para uma lesão, por exemplo, de baixo grau, que é uma lesão que tem baixo risco de evoluir para câncer, pode evoluir mais rápido para uma lesão de alto grau se a pessoa tem algum fator de imunossupressão. Um deles é o HIV, existem outros, doenças autoimunes, como por exemplo lúpus, pessoas que são transplantadas, que usam medicações que são imunossupressoras, também é um fator que impacta na imunidade. Outro ponto é o tabagismo.
Então, pessoas que fumam têm uma imunidade pior ao HPV do que pessoas que não fumam. E aqui importa tanto o tabagismo ativo quanto passivo. O que é o tabagismo ativo? É quando a pessoa fuma, e o tabagismo passivo é quando tem alguém na mesma casa que mora com essa pessoa que fuma, como por exemplo, às vezes o parceiro, então o marido, ou a mãe, ou o pai, alguém que convive com a pessoa. Então, quando tem alguém que fuma, mesmo não sendo a pessoa, acaba sendo um fator de imunossupressão, diminui a imunidade, aumenta a chance da infecção ficar permanente ou mesmo evoluir. Por que eu falo a infecção ficar permanente? Porque a infecção pelo HPV, diferente de outros vírus, como por exemplo o HIV, a pessoa se contaminou com HIV, ela para sempre vai ter o HIV. HPV não é assim. A pessoa se contamina e existe uma grande chance do organismo conseguir eliminar o vírus. Então, é uma porcentagem pequena das pessoas que se contaminam e não conseguem eliminar o vírus. Em torno de 60% a 80% da população, em algum momento da sua vida, vai ter contato com o vírus do HPV. Isso geralmente acontece quando a pessoa inicia a vida sexual. E a grande maioria das pessoas se contamina e elimina o vírus e não fica nem sabendo que teve essa infecção. É uma porcentagem pequena que desenvolve lesão. E esses fatores de imunidade é que favorecem que a pessoa desenvolva uma lesão. Obesidade também é um fator de imunossupressão. Então, mulheres obesas tendem a ter mais lesão do que mulheres que estão dentro do IMC considerado normal, que é o índice de massa corpórea, que é o peso ideal, enfim. O IMC normal, ele é de 18 a 25. Esse é um cálculo que a gente faz, que a gente usa o peso da pessoa e a altura, e a gente calcula para saber se o peso da pessoa está adequado pela altura. Então, quem tem obesidade tende a ter mais lesão do que quem não tem. Outro fator que contribui para a diminuição da imunidade, enfim, favorece o surgimento de lesões, é o uso de anticoncepcional oral. Então, tem uma live que eu fiz só sobre HPV e anticoncepcional oral, e o uso está relacionado ao longo do tempo. Então, nesse estudo mostrou o quê? Que mulheres que usaram mais do que 2 anos, então 2 anos, 5 anos, 10 anos, tiveram um risco maior de câncer de colo de útero do que mulheres que não usaram o anticoncepcional, que usaram outro método. E esse risco foi aumentando ao longo do tempo, tá? Então, ele diminui a imunidade ao HPV. Já em contrapartida, o DIU, ele melhora a imunidade ao HPV. Então, tem também uma live que eu fiz só sobre HPV e DIU, que também está no YouTube e no Instagram e no Facebook, e que mostra que o DIU ele aumenta a quantidade de células de defesa no colo do útero e por isso favorece a eliminação do vírus do HPV. Outros pontos que interferem na imunidade. Então, atividade física, alimentação, sono regular, níveis de estresse, são todas questões que impactam na imunidade de uma forma em geral e, consequentemente, também na imunidade ao HPV. Então, quanto melhor a pessoa estiver de imunidade, maior é a chance de eliminar o vírus. Quanto a vitaminas, esse é um assunto bem controverso. Não tem nenhum estudo que mostrou que tomando determinada vitamina a pessoa teve um resultado melhor, uma chance maior de eliminação do vírus do que quem não tomou. Algumas pessoas, em algumas situações, acabam indicando a utilização de zinco, de vitamina. O zinco ele ajuda a melhorar a imunidade de uma forma geral. Não existe uma contraindicação ao uso. Então, quem quiser tomar, pode tomar, mas ele não é uma evidência forte, diferente da vacina, que a gente
tem evidência que funciona, ou essa questão do anticoncepcional, que também a gente tem evidência que tem impacto sobre a infecção, a questão das vacinas não tem tanta evidência, por isso que é controverso se vale a pena iniciar alguma vitamina ou não. Uma pergunta que foi bem recorrente aqui na caixinha de dúvidas, que eu já vou abrir a caixinha de dúvidas, foi a questão de medicação. Se existe alguma medicação que melhora a imunidade ao HPV. Então, até o momento não existe nenhuma medicação que a gente usa para melhorar a imunidade. O que a gente usa é o tratamento da lesão. Tratar a lesão aumenta a chance da pessoa eliminar o vírus ou não ter novas lesões. Por quê? Porque a lesão é como, eu explico de uma forma bem simples de entender, como se fosse a casinha do vírus, é onde mais tem concentração de vírus. Então, quando a gente faz a destruição dessa lesão ou a retirada da lesão, diminui muito a carga viral, então a quantidade de vírus que a pessoa tem no organismo, e esse é o melhor momento para a pessoa conseguir eliminar o vírus ou pelo menos colocar ele para dormir, que seria um HPV latente, e evitar que forme novas lesões. Então, geralmente, quando a gente tem uma pessoa que está com uma lesão, a gente trata essa lesão e associado a isso faz algumas medidas para melhorar a imunidade, como, por exemplo, vacinando, parando de fumar, entrando no peso ideal para quem tem obesidade ou está com sobrepeso, alimentação saudável, atividade física, redução de níveis de estresse, sono regular, que são todas situações que vão impactar na imunidade. Agora eu vou puxar algumas dúvidas das que eu recebi na caixinha de dúvidas, foram muitas, tá? Vamos tentar responder todas aqui. Quando faz esterectomia onde preserva só o ovário, risco do vírus voltar ou não? Então, assim, a cirurgia, ela não retira o vírus, ela retira a lesão que ele causou. Então, eu faço uma analogia que fica fácil de entender. Por exemplo, eu estou com uma lesão no colo do útero, um NIC1, que é uma lesão de baixo grau. Faz diferença eu fazer um laser, que é um tratamento menos invasivo, ou retirar o útero para aumenta a minha chance, retirar o útero, que aqui é a pergunta, aumenta a minha chance de eliminar o vírus? Então, a resposta é não. É como se eu tenho uma formiga em cima da mesa. Se eu der um tapa, eu mato a formiga. Se eu der um tiro de revólver, eu vou matar a formiga. O objetivo foi o mesmo, a resolução foi a mesma. O que muda é o efeito colateral, que do tapa o efeito colateral é menor do que se eu dou um tiro de revólver. Então aqui é a mesma coisa. Retirar o útero não vai tratar o vírus, ele trata apenas a lesão, tá? Por isso que quando tem uma pessoa que fez a retirada do útero e ela já teve lesão por HPV no colo do útero, ela tem que manter fazendo acompanhamento com Papa Nicolau, pesquisa de HPV, porque existe o risco desse HPV causar alguma lesão na vagina ou na vulva, então por isso precisa acompanhar, tá bom? O tratamento é sempre da lesão e não do vírus. Puxar aqui. Fiz LIP a 19 dias, margem endocervical focalmente comprometida NIC3. Qual seria o próximo passo? Então, a cirurgia do LIP é uma sigla que é a mesma coisa que a cirurgia do CAF ou da cirurgia da alta frequência. A gente faz uma retirada da parte do colo do útero que está com a lesão e o ideal é que as margens estejam livres, principalmente existem a margem endocervical, que é a parte de dentro do útero, e a ectocervical, que é a parte de fora. O ideal é que, principalmente, a margem endocervical, que é a parte de dentro, esteja livre. Quando ela está comprometida, o que a gente faz é repetir os exames de Papa Nicolau preventivo, colposcopia e pesquisa de HPV 4 meses após a cirurgia, tá?
não precisa fazer uma nova cirurgia porque as margens estão comprometidas, porque no processo de cicatrização, aquele local que foi feita a cirurgia geralmente é cauterizado, então a gente cauteriza em cima, tem o próprio processo de cicatrização do corpo e na grande maioria das vezes consegue eliminar o que sobrou, se sobrou alguma lesão ali no colo do útero. Tive verrugas, mas não foi investigado o tipo de vírus. A ginecologista apenas retirou com ácido. Posso transmitir o vírus? Não tenho nenhum caso há 6 anos e preventivo sem detecção até então. Então, aqui precisa fazer uma pesquisa de HPV para saber se a pessoa está com o vírus ou não, para poder saber se pode transmitir ou não. Só transmite se estiver com o vírus, tá? Mesmo não estando com a lesão, pode transmitir se está com o vírus. Qual que é a diferença de estar com lesão ou não estar com lesão? Então, existem as verrugas, que são os condilomas genitais, que é a mesma coisa, que são as lesões que se chama clínicas, ou seja, qualquer um consegue saber que está com lesão, é só olhar e ver que está ali com a verruga. Essas são o momento que mais transmite. Então, 60% das pessoas que tiverem relação sexual com alguém que está com verrugas vão se contaminar com o vírus do HPV. Daí existem as lesões subclínicas, que são lesões que são microscópicas, que a gente só enxerga no exame da colposcopia ou da vulvoscopia. A chance de transmissão é de 25%. Já quando a pessoa não está com lesão, está com o vírus, a chance de transmissão é menor, mas ele existe. Então, aqui terei que fazer uma pesquisa para poder saber. DIU de prata seria melhor que DIU de cobre ou de cobre seria melhor? Para quanto à questão do HPV, qualquer um dos dois serve e é a mesma coisa, tá? Não faz diferença. Além da imunidade, como posso me cuidar? Então, o que eu recomendo? Usar preservativo. O preservativo, ele não é 100% para transmissão do HPV, porque o HPV é por contato, então se tem como preservativo, o feminino até cobre uma área maior do que o masculino, mas o masculino ele não cobre monte pubiano, né? A região inguinal, que é a virilha. Então, se a pessoa tiver com uma lesão, por exemplo, uma verruga, em alguma dessas áreas que não está coberta pelo preservativo, ela vai transmitir, tá? Mas diminui muito em relação à pessoa que não está usando preservativo. A outra questão é o número de parceiros. Então, se a pessoa tem relação com múltiplos parceiros, ela tem uma chance maior de se contaminar com HPV do que uma pessoa que só tem relação com um parceiro único, por exemplo. Então, essas são as duas formas principais, além de todas essas a questão de cuidado de imunidade, de vacinar, de não fumar, de controle de peso, de tudo aquilo que eu falei antes. Doutora, obrigada. Hoje fui uma ginecologista que disse que eu terei HPV para sempre. Segundo ela, o vírus nunca mais sai do corpo. O vírus sai do corpo sim, tá? Eu vou puxar primeiro as perguntas aqui da caixinha de dúvidas e daí depois eu vou puxando essas outras que foram entrando, tá? Que eu tinha pedido para mandar na caixinha. Não deu um nick. Devo me preocupar em tomar a vacina? No momento, a vacina está fora do orçamento. Então, aqui falta... Deixa eu ver. Aqui a pessoa complementou. Descobri que tem HPV, porém só saiu 3 verrugas na parte íntima. Colo do útero tá tranquilo. Ah, tá. Então, essa pessoa que ela tá com as verrugas, mas não teve uma lesão de colo de útero. Ela está perguntando se vale a pena fazer a vacina. Sim, vale a pena, tem indicação de vacinar, porque diminui a chance das verrugas voltarem, tá? A gente vê muito isso, dependendo até como a forma que a pessoa vai fazer o tratamento das verrugas. Tem uma live que eu fiz só sobre verrugas genitais, os condilomas genitais, e lá eu mostro as diversas formas de tratamento que existem. A forma mais eficaz, ou seja, que tem uma capacidade maior de resolver as lesões
e com menos risco de recidiva, de retorno de lesão é o laser, tá? E a vacina, qual que é o objetivo dela? Ela não serve para tratamento, mas ela serve para diminuir a chance de recidiva, de retorno de lesão. Por isso vale a pena vacinar, tá? Fiz colposcopia com biópsia. Isso já indica que tem uma lesão por HPV? Então, a colposcopia é um exame que a gente olha o colo do útero com microscópio e a vagina e procura para ver se tem alguma área sugestiva de lesão e a gente faz a biópsia. O que confirma se é lesão ou não é a biópsia. A colposcopia serve para orientar, para me dizer aonde que eu tenho que biopsiar, tá? Eu tenho uma live também só sobre colposcopia, que também está no YouTube e no Instagram, onde eu explico detalhadamente como é feito esse exame. Mas basicamente a gente aplica 2 líquidos no colo do útero e o local que está com lesão ele cora diferente do resto, ele fica diferente do resto e ali a gente faz a biópsia, tá? Mas às vezes o local corou diferente e pode ser uma inflamação, um corrimento, um ressecamento vaginal, outro motivo que causou essa mudança de coloração e não necessariamente o HPV. Por isso que o que confirma é o resultado da biópsia. O uso anticoncepcional contínuo por 4 anos, ascos no preventivo, tem relação? Então, assim, ascos é um diagnóstico que aparece no Papa Nicolau, que o patologista ele fica em dúvida se tem lesão aí ou não. Então, ele vê que tem uma célula que não está normal, mas ele não sabe me dizer o que é. E o que se faz aqui nesse caso? Tem que fazer uma pesquisa de HPV, que ele ajuda bastante a saber se esse ascos ele pode ser alguma lesão ou não. Tem que fazer uma colposcopia para olhar e procurar para ver se tem alguma lesão, tá? O anticoncepcional, ele tem relação com, aumenta sim risco, né, que nem eu falei, mas não existe lesão sem HPV. Então, a pessoa só usa anticoncepcional e não tem HPV, ela não vai ter lesão. Para ter lesão tem que ter o vírus, certo? Cervicite crônica erosiva, papilomatose, acantose e exocitose. É algum tipo de HPV? Então, isso daqui é um diagnóstico de biópsia. Cervicite crônica é normal, não significa que não tem lesão. A acantose pode indicar a presença do vírus do HPV, tá? Mas esse diagnóstico de cervicite crônica a gente trata como uma pessoa que não tem lesão e vai fazer só apenas o acompanhamento. Quando aparece lesão na biópsia, aparecem outros nomes, como neoplasia intraepitelial cervical, que é quando é no colo do útero, ou neoplasia intraepitelial de vagina ou de vulva, é assim que aparece. Ou aparece como verruga, condiloma, escrito no laudo da biópsia, condiloma combinado, tá? Quando aparece cervicite crônica, a gente diz que está sem a lesão. Na gravidez, aumenta o risco da lesão evoluir? Então, assim, a gravidez por si só é um fator de imunossupressão. Por quê? Porque o bebê, ele tem uma carga genética do pai. Então, ele funciona como se fosse um transplante, né? Para a mulher não eliminar o bebê, o que acontece? O corpo diminui a imunidade da mulher para ela não rejeitar, digamos assim, o bebê, tá? Por isso que é muito comum, às vezes a pessoa teve verrugas, depois nunca mais teve, de repente na gestação volta as verrugas. Então, é feito o tratamento, tem que fazer o tratamento quando aparecem as verrugas, né? E após a gestação isso regride. Quando tem uma lesão de colo de útero, por exemplo, ou de vagina, a gente não trata durante a gestação, a gente espera para reavaliar 90 dias pós-parto, porque muitas vezes acontece a regressão espontânea após esse período. Só tenho um parceiro há 20 anos, porém meu exame testou positivo para o ureaplasma, dele não.
Assim, a live de hoje não é sobre ureaplasma, é sobre HPV, mas isso pode acontecer, assim como acontece com o HPV. Às vezes um parceiro tem e o outro não tem, porque a imunidade é diferente de uma pessoa para outra, tá? Quando estou com coceira na vagina e no ânus, é sintoma de HPV e estou com baixa imunidade? Não necessariamente. Coceira na vagina, no ânus, pode ser muitas coisas. Geralmente, o HPV pode dar coceira quando a pessoa está com lesão, está com condiloma, pode ter coceira associada, tá? Mas aqui precisa examinar para saber o que está acontecendo. A vacina evita o reaparecimento de verrugas tratadas com laser? Então, sim, a vacina ela ajuda a diminuir a chance de retorno de lesão, tá? De recidiva, vale a pena vacinar. O tratamento a laser para NIC2 é eficaz somente para mulheres até 30 anos? Tenho 38 anos. Então, assim, o tratamento a laser, o que é o NIC2, né? O NIC2 é uma sigla para neoplasia intraepitelial cervical grau 2, é uma lesão que a gente chama de alto grau. Sempre tem que fazer tratamento porque ela tem um risco de evoluir para câncer. As lesões NIC2, NIC3, o risco delas evoluírem para câncer em 30 anos é de 30 a 50%, é um risco bem alto, então a gente sempre trata. Em geral, a recomendação de laser é para mulheres com menos de 25 anos, com mais de 25 anos. A indicação é fazer a cirurgia do CAF, da alta frequência, ou o LIP, que é a mesma coisa, que a gente retira uma partezinha do colo do útero que está com a lesão. Porém, a gente acaba individualizando alguns casos, mulheres com mais de 25 anos que nunca tiveram filhos, pode sim fazer um tratamento a laser e reavaliar em 6 meses. Se não tiver mais lesão, ótimo, tá tratada, vai ficar só fazendo acompanhamento. Se mantiver lesão, daí vai ter que ir para a cirurgia. 38 anos, em geral, a indicação é de fazer cirurgia. Aqui precisa avaliar o caso individualmente para poder decidir se vai tentar laser ou se vai realmente fazer cirurgia, tá bom? Quem tem HPV tem que sempre usar camisinha para não transmitir? Então, se a pessoa tiver com verrugas, a recomendação é que ela não tenha relação sexual, que ela primeiro trate as verrugas. O jeito mais rápido de eliminar é fazendo laser, que é com uma sessão única. As outras formas de tratamento, como por exemplo, existem pomadas e Micmode, que é uma pomada que pode levar 16 semanas para resolver as lesões e a taxa de resposta é em torno de 60%, é mais baixa. O ácido tricloroacético, que é um líquido que a gente aplica também na verruga para fazer ela cair, também pode demorar várias sessões para cair, nem todo mundo responde. Já o laser, a chance de resolver a lesão é de quase 100% numa única sessão, então ele é mais rápido. Se a pessoa ela tem um HPV, a recomendação sim é que use preservativo para não transmitir para outras pessoas, tá? E se tiver com verrugas, tem que tratar primeiro, para depois ter relação. Laser pode deixar cicatriz na parede vaginal? Em geral, não deixa cicatriz. Essa é uma das vantagens do laser, que ele, se for aplicado por alguém que sabe fazer, então um ginecologista que tem treinamento em uso do aparelho do laser, não vai deixar cicatriz, tá? Só vai deixar cicatriz se for alguém que não sabe usar o aparelho, que aprofunda muito a aplicação do laser. Após tratar as lesões de HPV, o organismo pode eliminar vírus? Sim, isso acontece na grande maioria das vezes. Depois que tratou as lesões, o organismo consegue eliminar o vírus. Tenho hipertireoidismo e tireoidite e ansiedade. Como saber se a imunidade está baixa? Tenho NIC3. Então, assim, se tem NIC3 é porque a imunidade está baixa para o HPV, tá? Porque se a imunidade estivesse boa, não teria desenvolvido uma lesão de alto grau. O que é NIC3? NIC3 é uma sigla para neoplasia intraepitelial cervical. Existem 3 graus, grau 1, grau 2 e grau 3, e depois já é o câncer. Então, o NIC3 é o que a gente chama do verdadeiro precursor do câncer de colo de útero,
tem que fazer tratamento e quando a pessoa desenvolve uma lesão NIC3, o que a gente sabe? Que ela se contaminou com o vírus HPV, um HPV de alto risco, que é o que está relacionado a câncer, e que o corpo dela não conseguiu eliminar o vírus, não produziu anticorpo na quantidade necessária para eliminar o vírus, e o que acabou causando a lesão. Então tem que tratar a lesão e fazer essas outras medidas para ajudar na questão da imunidade, que foram essas que eu falei no começo: vacinar, questão de cuidar do peso para estar ali no IMC normal, atividade física, alimentação, parar de fumar. Se tiver alguma doença, por exemplo, HIV, tem que fazer o tratamento correto do HIV. Se for alguém que é transplantado, tem toda a questão de uso das das medicações imunossupressoras. Se for a pessoa tem lúpus, tem que ver como é que tá a questão do lúpus, tá ativo ou não tá, enfim. Daí precisa ver caso a caso para ver o que tem de imunidade que pode ser melhorado. Fiz a LIP com margem endocervical comprometida. Vou tomar a segunda dose da vacina. Será que tenho chance de cura? Tem chance de cura sim, tá? Que nem eu falei antes, um outro caso parecido, margem endocervical comprometida não é o ideal, tá? O ideal é que tivesse sim saído tudo o LIP é uma cirurgia, né? Que a gente retira uma partezinha do colo do útero. Mas a gente vai repetir os exames em 4 meses, né? É isso que se faz, repetir em 4 meses e ver. Se não tiver mais nada, não precisa fazer uma nova cirurgia. Em homem se usa camisinha, mas e na mulher? Então, a mulher usa preservativo também, né? Pode dizer tanto preservativo masculino quanto o feminino. Tem algum medicamento para melhorar a imunidade e eliminar o vírus mais facilmente? Infelizmente não tem. A melhor forma de eliminar o vírus é tratando as lesões, tá? Melhor forma. Estou grávida e tive NIC1, tratei com laser. A gravidez pode debilitar a minha imunidade? Então foi aquilo que eu falei, a gravidez sim é um estado de imunossupressão por conta do bebê, mas em geral, se tiver, não acredito que aqui vá ter, tá? A pessoa que fez o tratamento com laser, não acredito que vai surgir uma nova lesão durante a gravidez. E pessoas que, por acaso, estão com uma lesão, assim, não sendo verruga, se for verruga, de condilomas, mesmo na gestação tem que tratar, até porque se tiver com muito condiloma, não dá para fazer parto normal, só pode fazer cesárea. Então, condiloma se trata sempre, independente de estar grávida ou não. Agora, lesão de colo de útero, NIC1, como aqui é o caso, digamos que a pessoa não tivesse tratado e acabou engravidando. Ia esperar 90 dias pós-parto para tratar. Oi, doutora. Lesão aceto-branca na colposcopia é sempre HPV preventivo normal? Então, não. A colposcopia ela serve para orientar o local da biópsia. Então, lesão aceto-branca significa o quê? Que no exame da colposcopia, no primeiro líquido que se coloca, o local ficou branco. Isso sugere que tem alguma lesão ali, mas tem que fazer a biópsia e esperar o resultado da biópsia. Se a imunidade estiver boa, é possível que o vírus seja eliminado? Sim. O que ajuda a fortalecer a imunidade e eliminar o vírus? Então, tratar a lesão, vacinar, cuidar do peso, não fumar, trocar de anticoncepcional para DIU, se possível, alimentação saudável, sono regular, redução de níveis de estresse, são tudo coisas, atividade física que ajudam a melhorar a imunidade. O que faz as lesões voltarem em pessoas que não fumam e que têm prática de atividade física regular? Então, aqui, interessa o tipo de HPV, tem alguns subtipos que são mais difíceis de eliminar, como, por exemplo, o 16, que é um HPV de alto risco, ele dá mais trabalho para eliminar, ele demora mais para eliminar. Então, é uma relação hospedeiro-infector. Então, quem que é o hospedeiro é a pessoa que está com o vírus, infector é o vírus, né? Então, depende do tipo de HPV. Tem HPVs que são piores, que dão mais trabalho para eliminar,
e depende da imunidade individual de cada um. Doutora, como consigo controlar as lesões pelo HPV? Já tomei 2 doses, tratei com ácido e retorna novamente. Então, aqui não sei exatamente qual o tipo de lesão que a pessoa tem, acredito que sejam as verrugas genitais, né? Acho que tem que avaliar outra forma de tratamento, tá? Se essas lesões estão voltando, te recomendo fazer um laser para tratar essas lesões, que diminui a chance delas voltarem. Minha esposa tem 38 anos, fez a conização e ainda apresentou o NIC2. Pode fazer a laser terapia? Aqui precisa examinar para ver se essa lesão é completamente visível ou não. O que é isso, completamente visível? Quando a gente faz o exame da colposcopia, a gente olha, aqui o NIC2 é uma lesão de colo de útero, a gente olha o colo do útero e vê se a gente enxerga todos os limites dessa lesão ou se tem parte da lesão que vai para dentro do canal endocervical, que é o canal que vai para a parte de dentro do útero. A gente só consegue fazer laser quando a lesão é completamente visível. 38 anos não é a faixa etária que a gente costuma fazer laser para lesão de alto grau, que é o caso do NIC2. Se fosse um NIC1, geralmente faria. Então, aqui precisa examinar para ver o que está acontecendo e poder definir qual o melhor tratamento. Posso ter relação com camisinha com meu esposo, tendo lesões? Se eu tenho, ele pode ter? Então, assim, aqui tem que ver qual é o tipo de lesão que a pessoa tem. Se for verrugas, que são os condilomas genitais, a resposta é não. Primeiro tem que tratar os condilomas, tem que avaliar o parceiro, isso é um fator também que influencia na imunidade. Às vezes a gente vê para pessoas que a pessoa fez o tratamento tudo certinho e o parceiro não foi no médico, não foi examinado. Pode ter uma lesão que às vezes passa despercebida, ainda mais em área de pelo. Às vezes tem ali uma lesão pequena, nem viu que tem. Isso é um motivo para a lesão ficar voltando na parceira. Então, sempre é preciso avaliar o parceiro, porque isso vai influenciar no risco de novas lesões, tá? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. As lesões aqui, as perguntas acabam se repetindo, então eu já respondi. Vamos ver se apareceu mais alguma aqui. O exame de captura híbrida para HPV é coberto por plano de saúde? Sim, a maioria dos planos cobrem o exame de captura híbrida. Existem 2 exames que a gente faz para pesquisa de HPV, que é o captura híbrida e o PCR. É um exame que a gente coleta direto do colo do útero junto com o preventivo. O exame do PCR ele é melhor, ele é superior ao captura híbrida. A diferença do PCR para captura híbrida é que o PCR ele vê a presença do DNA do vírus, então ele consegue ver, até definir qual o subtipo que é, se é HPV-16, que é o pior, ou HPV-18, que é o segundo pior, ou os outros tipos. Já a captura híbrida, ele divide em alto risco ou baixo risco. Ele diz se tem presença de HPV do grupo do alto risco, mas não diz para qual subtipo que é. No caso, eu tive que fazer esterectomia, pois tive lesões em Q3. Fiz traquelectomia e 2 anos após, voltou o NIC2, o doutor orientou retirar tudo, preservando somente ovário. Então, aqui, Silvano, o que eu recomendo é manter ali acompanhamento com o Papa Nicolau e pesquisa de HPV, tá? Para poder fazer esse acompanhamento para ver se tem algum risco de aparecer alguma lesão de vagina, tá? Qual o valor da vacina em São José? Tem várias clínicas que fazem a vacina e esse valor muda de clínica de vacina de uma para outra, então precisa realmente entrar em contato com as clínicas, esses valores mudam também de mês para mês, enfim. Boa noite, minha esposa apresentou um NIC2, a conização e fez uma nova colposcopia NIC2 novamente. Ela pode fazer o laser, ela tem 38 anos.
Então, foi o que eu comentei. Aqui precisa examinar para entender melhor o caso dela e ver se essa lesão é completamente visível ou não. Margem endocervical focalmente comprometida é mais perigoso que ectocervical? Nesse caso, quero dizer que a chance de desenvolver câncer é maior? Então, o que é essa questão de margem? Quando a gente faz a cirurgia de alta frequência, um LIP, a gente vai tirar uma partezinha do colo do útero. A margem endocervical é a parte de dentro do útero. A margem ectocervical é a parte de fora. O que nos interessa para a questão de recidiva, que é retornar alguma lesão, é a margem endocervical, que é a de dentro. Então, sim, é mais importante quando a gente tem um resultado de margem endocervical comprometida do que de margem ectocervical comprometida. Então, a chance da lesão voltar quando tem uma margem endocervical comprometida é maior do que quando tem a de ectocervical comprometida. Porém, mesmo quando tem margem endocervical comprometida, como eu expliquei, como o local que foi retirado, ele é cauterizado, tem o processo de cicatrização do corpo, na grande maioria das vezes não é preciso fazer uma nova cirurgia e a lesão fica tratada. Vamos ver aqui. É possível engravidar com lesão NIC2? Então, a recomendação é tratar antes de engravidar, tá? Até quantos anos é indicado fazer laser para tratar lesões do colo de útero? 33 anos dá certo o tratamento a laser? Aqui depende do tipo de lesão. Se for por exemplo, um condiloma de colo de útero, que é uma verruga, pode fazer laser. Se for um NIC1, que é uma lesão de baixo grau, pode fazer laser. Se for uma lesão de alto grau, aí geralmente a indicação é fazer cirurgia. A gente tem, dependendo do caso, acaba individualizando, né? E precisa ver caso a caso. Dentre os HPVs de alto risco, existe diferença? Um pode ser pior que o outro? Então, sim, existem diferenças. Um dos testes mais utilizados existem vários laboratórios diferentes que fazem o exame do PCR, que é a pesquisa do HPV. O mais utilizado é um que se chama COBAS. Eles dividem entre HPV 16, HPV 18, que são os dois piores, e os outros tipos, que se chama, que ali existem os outros tipos de HPV de alto risco que são rastreados juntos. Esse teste rastreia 14 subtipos, então o 16, o 18 mais 12 subtipos. E por que o 16 e o 18 são rastreados separados dos outros? Porque eles têm um risco maior. Então, o 16, por exemplo, ele aumenta em 400 vezes o risco de câncer de colo de útero. E uma mulher que tem HPV 16 persistente por 9 anos, 75% das mulheres com HPV 16 persistente por 9 anos vão ter lesão de alto grau ou câncer. Então, por isso que o risco é diferente e por isso que eles são rastreados separadamente. Aqui. Doutora, se tirou tudo na esterectomia, mesmo assim, como fazer a pesquisa? Como peço ao doutor o exame? Então, vai coletar do fundo de saco vaginal, que é o do fundo da vagina. Então, é o mesmo exame do preventivo que coleta com a escovinha, só que como não tem colo de útero, vai coletar do fundo da vagina. Certo? Tem que fazer vacina também, Silvana, te ajuda a evitar que tenha alguma nova lesão na vagina, que nem eu expliquei. A retirada a gente não tira o vírus, a gente não trata o vírus, a gente trata a lesão. Então, quando fez a retirada do útero, o que foi tratada foi a lesão. Então, sim, vale a pena vacinar, sim, vale a pena e deve ser feito o acompanhamento com preventivo, pesquisa HPV, colposcopia, para fazer o acompanhamento da vagina, tá? Porque o HPV pode causar lesão de vagina, pode causar lesão de vulva, que é da parte externa da genitália feminina. Inflamação no útero, tem alguma coisa relacionada com HPV? Precisa ver o tipo de inflamação. Existem algumas doenças, como por exemplo, clamídia, que tem relação, ou HIV, que tem relação com o HPV. Então,
Clamídia é uma doença sexualmente transmissível que ela facilita uma infecção por HPV, ou mesma coisa HIV. Então, depende do tipo de inflamação. Se for uma inflamação que é uma outra infecção, sim. Se for uma inflamação que não é outra infecção, geralmente não tem relação com o HPV, tá? Acho que eram essas as dúvidas que eu recebi. Eu vou voltar aqui só para ver se acabei deixando passar alguma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que eu respondi todas. Então, quero agradecer para quem mandou dúvida, esteve aqui comigo na live. Essa live vai ficar salva. Se tiver mais alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou respondendo. Boa noite.